E agora, outro assunto que eu queria lhe perguntar é sobre os papéis da Itaúsa, né? A Itaúsa, aí, que, né, historicamente, uma excelente pagadora de dividendos, né? É tida, inclusive, por muitos aí, né, como uma das ações mais seguras do mercado, né? Ali, juntamente com a B3, talvez, né? Entre os papéis ali mais, né, seguros para quem quer dividendos. Contudo, no último mês, eu até vim verificar aqui, né, com o fechamento agora, tem uma queda acumulada mensal aí de mais de 8%. O que você acredita que fez com que o investidor mudasse a sua opinião sobre o papel? Você acha que a queda é passageira? Então, sim e não, tá? Porque o comportamento que eu vejo com a própria Itaúsa não é só em relação a ela, mas em vários outros bancos, grandes bancos semelhantes a ela. E assim, mas a Itaúsa não é banco. Não, mas a gente está falando aqui de uma holding que 90% é o Itaú Unibanco, né? Então, assim, a gente está falando de um basicamente do outro. A gente está vendo esses grandes bancos, e nisso eu falo assim, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles estão pagando menos dividendos, eles ainda estão um pouco descrentes, digamos assim, pela população em geral. O que eu quero dizer? Eles sofreram por conta da pandemia, em termos de cotação, tá, pessoal? Então, eles caíram bastante e não retomaram ainda. Muito foi dado em conta no 2020, teve até regulação mesmo que não deixou que os bancos pagassem muito dividendos para que eles segurassem caixa realmente e tivessem mais dinheiro para emprestar, para movimentar a economia. Só que, assim, não é porque ele está com mais caixa que no momento de muita incerteza, numa pandemia mundial, o banco vai sair emprestando a la louca, né, para qualquer um. Então, mesmo com tendo mais caixa, os bancos, eles aumentaram os critérios de empréstimo deles. Então, eles não estavam emprestando para todo mundo. E acabou que eles ficaram aí nessas de não conseguir pagar muito dividendo. Para vocês terem ideia, eu estava analisando, acho que foi na semana passada, assim, comparando todos esses bancos, eles estão com uma média de 2 a 2,5% de dividend yield. Então, eles pagaram mais ou menos isso nos últimos 12 meses. Coisa que, se a gente for pegar o histórico, é muito maior. Mesmo em momentos de uma crise no Brasil, que a gente viveu ali de 2011 a 2014, 2015, eles conseguiam pagar um pouquinho mais, sabe? Então, eles ainda estão sofrendo um pouco com isso. A gente está vendo um desempenho, digamos assim, em termos de indicadores referentes a basicamente ainda 2020. E isso acaba alterando, porque assim, nesses momentos de grande volatilidade, grandes incertezas, esses indicadores fundamentalistas, que são os que eu acompanho, eles acabam ficando um pouco distorcidos, né? Porque a gente está olhando 12 meses atrás, mas aconteceu muita coisa, mudou e fica difícil a gente avaliar. Só que eles ainda estão sofrendo um pouquinho com isso. Mas vale lembrar que todos esses bancos, eles tiveram lucros em 2020. Não foram lucros tão bons, eles não aumentaram assim os seus lucros, mas eles tiveram lucros, eles não chegaram no prejuízo. Então, aí no pior cenário, eles conseguiram ainda trazer lucros. O Itaú, por sinal, é um dos bancos mais rentáveis do mundo. Ele tem margens absurdas ainda. A gente sabe que tem aumentado ainda uma questão de concorrência, a questão de fintechs, bancos digitais. Mas, gente, isso vai demorar ainda muito, porque é toda uma mudança de comportamento do brasileiro de utilizar o sistema bancário. Então, ainda tem muita coisa para mudar. O Itaú e bancos semelhantes, eles têm muito ainda espaço para espremer margens. E, assim, eu só consigo olhar que o setor bancário está muito barato, tá? Então, ele está sofrendo ainda? Tá. Só que, na minha visão, ele tá barato, assim, ele tá sofrendo, não sei por quê, porque eles continuam dando lucros, eles não estão pagando tanto dividendos porque eles não podem, então eles estão um pouquinho mais resilientes. O próprio sistema financeiro brasileiro, ele é bem resiliente, ele é bem estruturado, bem conservador, o que também, de certa forma, protege para grandes crises, como o de 2008, a gente viu, e o sistema financeiro brasileiro não sofreu tantos impactos, porque o nosso sistema ele é muito mais conservador que de outros lugares do mundo, muito também por causa da concentração, né? Então, a Itaúsa, ela tem toda essa questão. Minha visão é que os bancos, eles estão baratos, alguns mais, outros menos, isso não é uma recomendação. Só que também vale lembrar que a gente tem um ponto de incerteza que ainda não ficou muito claro,
para a questão do vínculo, digamos assim, participação acionária na XP, que tinha saído, que o Itaú ia abrir, sabe, ia vender, ia sair, não ficou nada muito claro disso. Então, também eu vejo algumas movimentações de alguns investidores com um pouco de dúvida sobre isso, tá? Mas o que vai acontecer? E minha visão é que, assim, até hoje eles não fizeram um negócio ruim. E pelo que eu consigo avaliar disso, não é algo ruim, é algo que vai vir bem bom para os acionistas. Mas, de novo, assim, os bancos não voltaram. Eu lembro, antes da pandemia, a Itaúsa estava cotando a quase R$14, não chegou a bater um pouquinho R$14. E hoje, pelo que eu vi, estavam uns R$11, assim, não chegou. Quando muitas empresas já retomaram e já estão voando mais. Os bancos, eles realmente não conseguiram recuperar, mas isso são características de alguns setores, né? Então, alguma coisa que eu falo também em paralelo com fundos imobiliários de shopping. Claro, agora, fundos imobiliários, todos estão sofrendo horrores por questão da parte da tributação, realmente. Mas até pouco tempo atrás, a gente via ainda fundos imobiliários de shopping center sofrendo muito. Quando a gente ia, em termos de cotação, estavam muito abaixo ainda do valor que eles estavam antes da pandemia. Mas quando a gente ia ver, a vacância deles já estava bem pequena, a gente olhava os shopping centers, o shopping center está tomando o ciclo de pessoas, vendas, mas a cotação ainda estava meio que descrente. Então, era aqueles setores, segmentos que a gente podia dizer que eles ainda estavam descontados. Não sabemos por que o mercado estava precificando dessa forma, talvez um pouco de conservadorismo, não saber o que pode acontecer, mas a minha visão é que ali eram oportunidades, né? Claro que, para mim, o setor financeiro continua sendo, mas fundos imobiliários agora, realmente, a gente tem que esperar um pouquinho mais, assim, porque todo esse debate de tributação, então, eu não acredito que vá acabar com esse mercado, porque os fundos imobiliários em si, eles acabaram desenvolvendo muito o setor de construção civil no país e simplesmente tributar fundos imobiliários e do jeito que estava sendo, ia se dar um tiro no pé nesse segmento da economia brasileira. Mas, assim, muito debate para vir. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas com essas questões de tributação. E, gente, nada no Brasil é tão simples. A reforma da Previdência foi uma confusão, fala, muda e vai. A mesma coisa vai ser com isso. Então, assim, o que eu digo para quem está começando na Bolsa é calma, sabe? Não fica afobado com qualquer notícia, as coisas elas mudam. O mercado vai estar sempre reagindo, porque é isso que ele faz, né? O mercado, ele reage por expectativas, não por fatos.